Eu acho que está gravando. Não está. Gravação pendente. Show! Então agora está gravando. Antes de tudo, eu sei que eu devo um certo pedido de desculpa para vocês. Eu não consegui atualizar o site durante esse mês todo. E eu não tenho mais desculpa, não. Foi só realmente me deixando para depois, surgir uma coisa ou outra, entende? Tipo, e como os notebooks estão online, eu fico pensando que vocês podem ir se virando, mas eu acho que passou um pouco do limite. Principalmente, eu quero escrever alguns parágrafos sobre o projeto. Então, eu vou me dedicar para ter isso o mais rápido possível aqui online e falar com vocês. Tipo, vocês lembram que são 3 entrevistas de projeto, então isso mudou do mês passado, então você vai dar um soco. E vocês já estão marcando a entrevista de vocês? Todo mundo já marcou, sim ou não? Sim, as entrevistas são até o final dessa semana. Tá. Mas vocês têm alguma dúvida com relação aos projetos, entrevistas? Antes de continuar? Então, ok. Vocês percebem que ICD está uma matéria bem EAD mesmo, entende? Eu não lancei 3 listas esse módulo, eu corrigi as 2 proporcional, sem problema nenhum. Mas, assim, uma matéria bem EAD no sentido de que vocês têm que dedicar um tempo de vocês. E o que eu estou percebendo, eu acho que tanto eu quanto meus alunos, é uma impressão minha, eu falo por mim em particular, mas também posso falar pelos alunos um pouco que eu estou vendo, está desempolgando, né? Tipo assim, eu acho que a brincadeira do ensino remoto, eu via mais dúvidas semestre passado, eu via mais atividades semestre passado, mas eu acho que, tipo assim, todo mundo meio que pegou a manha, pegou a ideia e está meio que seguindo o seu rumo. Entende? Alguns sem falar nada, outros talvez conversando entre si, entende? Então, tentem realmente usar as entrevistas de projetos, que o projeto vale muito, para sanar qualquer dúvida e como transferir aquilo para o projeto, entende? E a partir do próximo módulo, eu também vou tentar ser mais pontual nas minhas lives de código. Esse módulo só teve 2, uma eu nem gravei, esqueci de gravar. Mas como esse módulo é um módulo mais teórico, eu não acho que foi tão problemático, não. Mas, assim, mais deixando claro assim, quais são as expectativas da matéria. Né? Então, eu vou abrir para 2 para vocês já, daqui a alguns poucos minutos, para vocês tiverem dúvidas em geral sobre a matéria, né? Então, eu vou passar aqui rapidinho qual é a ideia de onde vocês estão na matéria, onde é que eu acho que vocês devem chegar, né? E como tudo isso se encaixa junto. Porque ainda mais no ERE, né? Você vai aula, quiz, decora a aula, faz o quiz, às vezes você se perde no que está acontecendo. E estatística, gente, no geral, ciência de dados, como uma matéria como essa, nada mais é do que um curso de estatística reinventado, né? Tipo, é muito importante não perder a visão do todo. Porque, assim, os métodos são bacanas, as implementações são bacanas, a gente tem que implementar isso uma vez na vida ou outra, mas, no fim das contas, o que é bacana são os problemas. Né? E como você aplica isso para entender problemas do mundo real. A gente viu no primeiro módulo uma parte de análise exploratória de dados. A gente viu o que são tabelas de dados. A gente revisou probabilidade. A gente falou um pouco sobre as estatísticas básicas, média, mediana, etc. Isso ficou um pouco fora do primeiro módulo por questão da pausa natal, foi para o segundo, mas geralmente no primeiro, onde a gente vê o teorema central do limite e um pouco sobre risco. Né? O teorema central do limite é uma ponte para a gente aprender sobre teste de hipóteses. Então, a gente aprende sobre intervalos de confiança, o bootstrap, valores B, teste de hipóteses, e tem uma aulinha de assuntos avançados, como é aquela aula de poder. Entende? Uma coisa que eu acho bacana do teste de hipóteses é que caminha muito junto com o método científico. Eu estou dando uma aula que foi sobre o método científico, que por si só daria uma matéria. Né? Mas você vê que essa segunda parte do módulo, do curso, em algum momento já foi uma parte que eu, pessoalmente, tive muita dificuldade de motivar para os alunos, porque eles não veem a aplicação, a ideia, né? Mas
No mundo da pandemia que a gente vive hoje, a gente viveu um grande teste de hipótese. A gente viveu um grande teste de hipótese que foi a vacina. Entendeu? Usando noções do método científico, tipo os erros da cloroquina, né, que não passou por uma replicabilidade. Entendeu? Tipo assim, e tudo isso foi embasado pela estatística. Entendeu? E não foi pela estatística ultra avançada e machine learning, foi pela estatística básica, valores P, intervalos de confiança, e essa noção de como fazer bons experimentos. Né? Então, não querendo florear um problema muito mal, que é a pandemia, mas eu espero que, pelo menos isso, sirva para mostrar para as pessoas, ou para qualquer aluno, ou até para mim, ou para os professores, muita gente não via valor nesse tipo de teste antes, o quanto isso ainda é importante para o mundo de hoje. Porque em algum momento da história do mundo, foi vendido a ideia de que com muitos dados você infere tudo, e foi uma grande falácia. Tipo, para muita coisa, a gente tem que recair na estatística básica. A gente meio que viu isso agora, né? Um outro caminho que o curso poderia ter seguido seria esse caminho, assim, ir direto para a regressão linear e depois voltar para o teste de hipótese no fim, né? O Data Science, o livro, cujos links mudaram, eu vou ter que mudar o site todo agora também, e os capítulos e os ponteiros, eu sei que tudo mudou, então, mas, assim, mas com calma eu organizo tudo. O Data Science, o livro, ele segue esse percurso aqui. Entende? Começa na análise exploratória, regressão, machine learning, só para voltar para o teste de hipótese depois. Entende? Eu sigo o caminho mais do livro clássico de estatística. Mas é bom lembrar que houve um assunto chamado risco, onde a gente meio que fez um erro quadrado para chegar numa média, que ele liga direto com a regressão linear. Entende? E é importante pegar ou lembrar dessa aula para entrar no assunto de regressão linear. Então, fiz esse diagrama para mostrar que tudo é ligado de uma forma ou de outra, sabe? Não vejo o curso como módulos independentes, não. Tá claro? Alguma dúvida? Tranquilo? Nada no Teams, nada na voz. Diga que quiser. Então, assim, vamos pensar um pouco o que é que vocês vão fazer na vida de vocês em CD. Tipo, vamos voltar aqui para trás rápido. A primeira coisa é que vocês vão ter um projeto. Vocês estão trabalhando com um projeto agora. Ao pegar esse projeto, vocês vão ter que entender os dados do projeto, que é fazer uma análise exploratória desses dados. E entender bem qual é a cara desses dados. Muito aluno faz isso e depois esquece que isso tem que ligar com o resto. Quando você faz a análise exploratória, você começa a ver padrões, visualmente mesmo. Tipo assim, olha, parece que tal média é maior que tal média para tal grupo. Parece que tal coisa é um pouco diferente de um grupo para o outro. Né? Parece que os alunos de tal universidade têm nota maior que de outra universidade. Parece que as mães que fumam têm bebês menores que as mães que não fumam. Né? Então, tudo isso vem de olhar os dados. Você sempre olha os dados. Depois disso, você vai começar a testar a hipótese, que é realmente ver o que ocorre aí, né? Tipo, medicina funciona um pouco assim também. Você começa com uma parte meio que evidencial, entende? Que não é plot de gráfico, mas assim, você começa a ver se um remédio está funcionando ou não, como foi o caso de cloroquina, de forma evidencial, né? E em algum momento você vai testar a hipótese e ver que a coisa não funciona, né? Aqui a nossa parte evidencial são os plots, são os gráficos, são as análises. O teste de hipótese vem depois. Depois que eu testo minhas hipóteses, o que eu preciso dos outros dois módulos, né? Eles meio que falam de outras formas de entender relações entre dados. Ou relações lineares, ou relações de aprendizado de máquina. Depois que eu testei minhas hipóteses, eu posso começar a pensar assim, tá, mas será que eu consigo prever um futuro? Aí vem a regressão linear e o machine learning básico, né? E no mundo de teste de hipóteses, o fluxograma que vocês vão seguir é mais ou menos esse, entendeu? Vocês vão começar, depois de explorar os seus dados e analisar eles e entender um pouco qual é a cara deles, vocês vão se perguntar a seguinte coisa. Ok, agora eu quero testar uma hipótese. Eu quero verificar se eu consigo fazer alguma inferência sobre uma estatística dos meus dados, que geralmente é a média, mas pode ser a mediana, a gente aprendeu Bootstrap, ou alguma outra estatística. Né? E a primeira coisa que você vai se perguntar é se você está fazendo um teste com um grupo ou com dois grupos. Onde grupo aqui é uma variável binária, né? Tipo assim, escolas públicas
particulares, alunos de computação, alunos de engenharia, mães que fumam, mães que não fumam, tomou remédio, tomou placebo, etc. Em alguns casos, a gente vai ter só um grupo, entendeu? Tipo, quais são os casos no curso que a gente viu só um grupo? Tipo assim, será que eu consigo ter uma inferência boa sobre a fração de pessoas infectadas por Covid no estudo da UFPEL, de Pelotas? Isso é uma coisa que eu não curso. Será que aquela proporção de pessoas negras no júri, ela é algo que eu espero estatisticamente falando? Né? Tipo, então, esses aqui são problemas que a gente lida com um grupo apenas. Entendeu? E a gente está meio que querendo saber se aquele valor é factível ou não. O que é factível aqui? Se aquilo é esperado estatisticamente ou não, né? Se você consegue... Aí vem a outra pergunta, né? Tipo assim, você tem um valor referência para comparar? Onde o que é um valor referência para comparar? No caso dos juros, ou até no caso do Covid, tipo assim, olha, o que é mudar de rebanho? É tantos por cento. No caso de juros, tipo assim, olha, o que é que eu esperaria numa seleção uniforme? É tal coisa. Então, se você tem um valor referência para comparar, você tem que fazer agora uma pergunta. Eu posso simular a população? Ou eu posso, talvez, ter alguma noção de qual é a distribuição teórica da população? Se você consegue fazer isso, a gente fez isso via simulação no curso, mas se você tem o dado teórico da população, basta você ver se aquele valor é factível na distribuição teórica. Eu simulei várias populações, no meu caso, né? Então, eu simulo várias delas. Aqui é o caso do Total Variation Distance para o júri da Califórnia. Entendeu? E eu vejo que, ao fazer vários júris aleatórios, entende? Por seleção aleatória, a chance do valor que eu observei, que é 0,14, entende? Ela está com, vamos dizer assim, 5% de chance, aqui é um pouco menos do que assim, acho que é nem lembro quanto é, mas 2,5% de chance, tem que lembrar esse valor exato, de observar um valor mais extremo do que ele. Isso é o p-valor, entende? É muito raro observar esse valor ou até algo além dele. Se é muito raro observar esse valor ou algo além dele, quer dizer que tem muito pouca chance de uma hipótese nula gerar esse valor. Claro, porque eu tenho que ver o valor e além dele. Porque tudo é muito contínuo, a chance do valor é zero. Né? Então, eu dou até mais, vamos dizer assim, chance. Tipo assim, olha, não é só o valor, é o valor e qualquer coisa além dele. Você não vai ver isso, entende? Ou você vai ver isso com menos que 5% de chance. O seu p-valor foi menor do que 5%, ou menor do que 1%, você não verifica no né? Então, você pode falar que a sua hipótese nula, que nada mais é do que uma forma de capturar um mundo aleatório, entende? Ela não é válida. Por que o mundo aleatório é importante? Porque ele representa chance, representa o acaso. Entende? Se o acaso explica seu resultado, entende? Se você observa está dentro do acaso, você não tem evidência para rejeitar a hipótese nula. Entende? Ela é algo que parece factível, ela tem uma alta probabilidade de ocorrer. Entende? Se você observar algo que está muito extremo no mundo do acaso, você tem evidências para rejeitar a sua hipótese nula. Está claro? Dúvidas? Primeiro passo do programa. Isso é um conceito difícil de pegar. Entende? É tão difícil, sabe? É difícil de pegar. Tá. Como estamos sem dúvidas, vamos entender. A segunda coisa que vocês vão se perguntar é tipo assim, tá, eu não consigo simular uma população. Então, se você não consegue simular uma população, você tem que começar a entrar no mundo das distribuições amostrais. Entende? Porque distribuições amostrais falam o quê? O que seria esperado se eu repetisse esse experimento com a mesma quantidade de pessoas e tirasse a média. Entende? Isso vira uma normal, porque o teorema central limite fala que distribuições de média seguem uma normal. Então, mesmo sem conhecer a população, eu não vou conhecer sempre, eu consigo olhar para distribuições amostrais. Entende? E distribuições amostrais falam sobre repetições do experimento do mesmo tamanho, sumarizando alguma estatística. Se você está sumarizando a média, o teorema central do limite lhe dá a distribuição amostral. Se você não está sumarizando a média, você pode simular qual é a história da distribuição amostral, que é fazer várias amostras com repetição
da sua base, você assume que sua base é a população, faz amostras com repetição, porque senão vai ser a mesma qualquer sempre, então você faz repetição para embaralhar isso, tira essa estatística de sumário, entende? E você acabou de simular a distribuição amostral. O que ela fala? Ela fala o quê? Se eu repetir o experimento com a mesma quantidade de pessoas, na mesma estatística, o que é que eu espero? Então, a gente vai para o mundo de Covid agora, né? E, na época, isso foi em maio, abril, eu acho que esse experimento nem foi renovado, porque, infelizmente, a gente desistiu já de algumas pesquisas de Covid, né? Essa coisa já falhou tanto, eu acho que nem está fazendo esses experimentos de fração de infectados mais, até porque tem reinfecção, tudo muito complicado, né? E também por outros motivos políticos, obviamente. Mas, na época, anos atrás, que parece faz anos, mas faz pouco meses tudo. Na época, a gente queria saber, a gente está perto de uma imunidade de rebanho ou não, né? Então, pesquisadores de Pelotas foram no Brasil todo, fizeram testes de Covid, para ver qual é a fração da população que está infectada. Quando eles verificaram isso, eles verificaram que naquela época, 2% da população tinha os anticorpos de Covid. Então, já tinha sido infectado ou estava infectado com Covid, né? Só que você fala, tá, eu não consigo repetir esse experimento novamente. É muito custoso, entendeu? Mas uma fração é uma média. Se uma fração é uma média, eu consigo falar o que seria esperado caso eu repetisse isso várias vezes. Com o quê? Com a distribuição amostral. Com a distribuição das médias. Distribuição amostral. Tipo, então, depois que eu pego essa noção, eu posso computar um intervalo de confiança. Que quer dizer o quê? Caso eu repita esse experimento com o mesmo N, entende? Está aqui o mesmo N, com 95% de chance, a média desse próximo experimento vai cair aqui dentro. Então, eu consigo saber o que seria esperado de outros experimentos. Se eu repito esse experimento várias vezes, a média cair entre 1,7 e 2,1. Eu não preciso repetir, porque o teorema de Claude-Mills já me deu a garantia teórica, entende? Isso é muito longe ainda dos 50%. A gente estava, na época, muito longe da imunidade de rebanho. Agora, a gente está caminhando em outra direção, né? Que é a direção da vacina. A gente aprendeu que Covid reinfecta, tem um monte de coisa chata nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, e agora é mais fácil mensurar essa fração, que é a fração de pessoas vacinadas. Então, a gente tem que ir por outra direção agora para combater a pandemia. Caso eu não consiga usar o teorema de Claude-Mills, eu faço via bootstrap. Eu não mostrei um exemplo aqui, né? Se for a mediana, por exemplo. Entendeu? Eu não tenho aqui um exemplo como mediana. Tá. Aí vem a segunda pergunta. Eu tenho dois grupos, fechei o lado de um grupo. Eu tenho dois grupos. Caso eu queira comparar dois grupos, aí eu quero comparar o quê? Uma média ou uma mediana? Eu quero comparar uma média ou um desvio padrão? Eu quero comparar uma média ou uma estatística, ou uma média geométrica, harmônica, que eu posso tirar. Se for uma média, você pode comparar com intervalos de confiança usando a equação fechada. Se não, você pode fazer bootstrap ou teste de permutação, entende? Para que você meio que bagunce os rótulos de um dos grupos. Como é que eu bagunço os rótulos dos dois grupos? O que é que o teste de permutação faz, gente? Ele simula o acaso, a chance. Entende? Ele quebra os fatores, sei lá quais forem eles, que ligou uma pessoa a um grupo. Seja lá o que levou você a fumar, eu vou quebrar. Eu vou dizer que a sua chance de entrar no grupo agora, ela é aleatória. Então, tudo isso tem a ver com comparar com o acaso. Só que em um via distribuição amostral, ou via população que eu souber simular, ou via bootstrap, ou via permutação. Doutor, aqui, né? Mas todos são a mesma história. Então, aqui a gente tem meio que o intervalo de confiança via bootstrap para as mães que fumam contra as mães que não fumam. Entende? Então, as mães que fumam tendem a ter crianças com tanto peso, as mães que não fumam tendem a ter criança com esse peso aqui. Isso aqui é naquela unidade estranha americana, a gente vai conversar aqui, não, não seria em grama, né? Mas basicamente você vê que existe uma diferença. Isso aqui seria o intervalo de confiança do bootstrap, 95% das amostras caem aqui, né, via bootstrap. Entende? Então, se eu consigo pegar outro experimento com outras mães e mensurar
onde eu espero que caia o peso médio do bebê para quem fumou, com 95% de chance está aqui. Entende? Tipo, que não é uma coisa... É que seria em gramas, né? Está muito errado aqui a distância. Com 90% de chance vai estar aqui. Isso não chega nem perto do caso que não fuma, né? Então é muito raro eu observar essa média aqui nesse grupo. É possível eu rodar um experimento ou em algum momento da história pegar várias mães que fumam e incluir essa média aqui? É possível, mas é menos do que 2,5% de chance. Cada sistema aqui é 2,5% para cima ou para baixo. Dizendo assim que, estatisticamente, eu tenho evidência que os dois grupos são diferentes. Geralmente, quando 2 e 6 cruzam um com o outro, a gente não tem essa evidência. Entende? Uma outra forma de fazer isso também é você fazer o intervalo de confiança via bootstrap da diferença das médias, né? E você vê que não inclui o zero. Como não inclui o zero é igualdade, a chance do zero aparecer é muito rara. Se eu pegar a chance do zero aqui, é o valor P, ou algo acima de zero, é bem raro. Então, também é muito raro no mundo da distribuição amostral. E não tem o exemplo de permutação, mas bem, tem bootstrap. Aqui faltou permutação mesmo. Tá claro, gente, até agora? Alguma dúvida? Antes de eu passar aqui o resto dos slides? Sobre os conceitos, sobre essa parte da matéria? Tá. Vocês estão muito quietos. Novamente, gente, eu sei que vai cansando esse remoto, mas aproveitem para tirar dúvidas. Em qualquer matéria, nem que não seja só essa. Assim, aproveitem a chance que vocês têm. Então, vamos agora pensar um pouco sobre teste de hipóteses de outra forma. Entende? Que é uma forma que a gente não vê no curso. Porque o curso de CD, ele está preocupado a fazer uma introdução ao mundo teste de hipóteses. Uma introdução a p-valores. Uma introdução a intervalos de confiança. E essa uma introdução, ela não necessariamente vai ser o que você vai usar no dia a dia. Existe um mundo de testes de hipótese. Existe um mundo de testes que compara estatísticas diferentes. Se vocês forem ler a documentação do SciPy ou do ER, qualquer coisa, você vai ter testes chamados testes T, que é o que a gente simula com o nosso trabalho de confiança. Né? Vocês vão ter testes T pareados, vocês vão ter testes T para duas amostras, e tudo isso a gente simulou, entende? Via Bootstrap. Mas tem equação fechada para isso. Quando eu faço a diferença de médias e vejo intervalo de confiança, esse é um teste T de duas amostras. Eu acho que eu tenho que mudar os slides de CD, é um erro de deixar isso mais claro no momento. A gente está meio que simulando coisas que já existem. Mas tem algumas coisas que a gente não viu. Tipo assim, quando eu tenho vários grupos e várias variáveis. Então, tipo assim, a gente não viu isso. Ou quando eu tenho dados categóricos, às vezes eu tenho um teste, a gente não viu isso também. Só que a ideia é que em todos eles, duas coisas se repetem. Que existe uma hipótese nula, e simula o acaso. Outra, que existe um p-valor, e qual é a chance da hipótese nula. Entende? E a terceira é que existe o valor que você observa. E o p-valor vai dizer qual é a chance do que você observou no mundo nulo, do que eu observei ou algo além dele. Então, em todos eles, a interpretação do p-valor se repete. A gente teria que ter um curso de estatística inteiro para entrar no detalhe de cada teste desse. A gente não faz isso aqui no nosso curso. Embora eu realmente ache que mais uma matéria de estatística poderia ser bom na graduação. Então, fica a dica, quem quiser, faça uma matéria ou de estatística ou a média quantitativa que o Estado dá, às vezes, que cobre algum desses assuntos. Entendeu? Então, o nosso objetivo aqui em CD é passar o conceito de testes, entender os valores P, o P-valor, não tem palavra, assim, valores P, intervalos de confiança. Então, a gente meio que fez isso com o código, que é um curso voltado para a computação, mas você meio que entendendo qual é a ideia, você consegue saber como aplicar isso para outros testes, tipo isso é usado para MEDs, que seria média, não está aqui, né? E todos os testes do anterior poderiam ser simulados também. Mas você não tem que fazer o código do simulação para mutação Bootstrap sempre. Isso já vem pronto no SciPy ou no R. Né? Então, só um exemplo, que é um exemplo que não foi coberto durante os vídeos da matéria, é a base de dados do Titanic. Entende? E nessa base de dados do Titanic, a gente tem
para várias pessoas, para todas elas, na verdade, que só foi uma vez, para todas as pessoas que viajaram no Titanic, entende? Nós sabemos em qual classe elas estavam, se era a primeira classe, segunda classe, terceira classe, ou se era classe zero, que é a tripulação. Qual é a idade? Aqui a idade é 1 ou 0, que acha que é criança e adulto, né? A idade mesmo. Qual é o gênero da pessoa? Eu não lembro se 1 é mulher e 0 é homem, mas eu tenho que lembrar aqui. E se sobreviveu ou não. Tipo, 1 sobreviveu, 0 não. Sobreviveu, né? E vamos supor que a gente quer saber agora alguma relação entre a classe que eu viajei e a minha chance de sobrevivência. Eu não consigo, gente, colocar o Titanic para viajar novamente, não. Eu não consigo repetir esse experimento. Mas eu consigo simular, por permutação ou por bootstrap, o que seria esperado caso eu tivesse várias viagens do Titanic. E se eu quero ver uma relação entre sobrevivência e não sobreviver, eu vejo aqui para cada classe dessa, aqui eu tenho a classe 0, que é a tripulação, 76% morreu, 23% sobreviveu. A classe 1, primeira classe, meia Deus sobreviveu, 37 morreu. Segunda classe, muita gente sobreviveu também, embora mais já morreu. Terceira classe é o pior caso, bem mais gente morreu, comparado com a tripulação, né? Então, aqui são frações do número de pessoas em cada classe dessa. Aí eu quero ver, putz, será que isso foi aleatório? Ou será que realmente quem estava na primeira classe teve mais chance de sobreviver? Como todo mundo já viu esse filme, vocês sabem que quem está na primeira classe teve sim mais chance de sobreviver. Mas mesmo sem saber da história do Titanic, eu posso começar a pensar, olha, se isso fosse uniforme, a chance de sobreviver, o que é que seria esperado? Entende? O que seria esperado seria a taxa de sobrevivência total de todos os passageiros. Entende? E o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, já vou atualizar, assim, o que eu posso fazer é tirar a taxa total de sobrevivência para cada uma das classes, entende? E verificar, como está aqui, o total variation distance para cada uma delas. A gente já fez no outro exemplo, né? Mas ao invés de fazer isso via total variation distance, eu vou fazer de outra forma. Então, eu espero isso aqui no mundo uniformemente aleatório e eu observei isso aqui. Você vê que é igual para uma classe, porque isso aqui é a taxa de sobrevivência geral de todas as classes. Né? Aí eu penso, ok, o que é que eu preciso fazer agora? O que foi que eu fiz com o TVD na aula do curso, né? Eu comparei as células uma com as outras, entende? Tirei uma estatística qualquer, que era o Total Variation Distance, que tem um motivo teórico, que eu anterior, mas é basicamente uma comparação dos grupos. E eu fiz testes simulando mundos aleatórios. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai sortear os passageiros nas classes de permutação, meio que quebrando a associação deles com a classe, mas mantendo a coluna se sobreviveu ou não. É que isso faz na prática. Sobreviveu fica fixo, classe é randomizada. Então, ao fazer isso várias vezes, simular esse passo aqui várias vezes, eu tenho vários mundos onde não existe nenhum motivo em particular pelo qual a pessoa 20 no 96 viaja na classe zero. Não existe. Entendeu? Eu disse que isso é chance. Claro que existe. Isso é um tripulante, é um emprego, é uma pessoa, tem uma vida, mas eu quero realmente quebrar isso para ver se a minha estatística ela é factível no mundo aleatório. Né? Então, eu faço isso várias vezes com permutação, entendeu? E eu vou mensurar alguma estatística de teste. Em particular, aqui agora, eu vou mensurar uma coisa chamada de Qi quadrado. O que é o Qi quadrado? O Qi quadrado nada mais é do que uma soma das diferenças ao quadrado em cada célula, dividido pelo que era esperado na célula. O que era esperado era 32. Eu vou reduzir de 23 e dividir por 32. Eu vou fazer isso para todas as células da minha tabela. Entendeu? Você vê que quanto mais distante, mais longe vai ser. Quanto mais perto de zero, mais próximo vai ser. Claro, por que você está mensurando uma coisa estranha chamada de Qi quadrado? Porque existe uma prova teórica que mensurar o Qi quadrado aproxima de normal que aproxima o teorema central do Newton. Entendeu?
Então, isso é o que a estatística antigamente fazia. Procurava formas de usar o teorema salvo-limite para fazer um teste. Aqui eu vou fazer de permutação. Porque eu estou usando o que é feito na forma clássica para você entender o conceito. Entende? Eu poderia fazer Total Variation Distance. Claro, por que eu não faço Total Variation Distance na estatística antiga? Eu não conheço um teste de hipótese que faz Total Variation Distance. Entende qual é a ideia? Assim, antigamente a gente não podia simular. Simular é uma coisa fantástica, entende? Da computação. Porque agora eu não preciso mais ir recaindo no mundo teórico. Mas aqui só para comparar, vou fazer uma coisa que existe teoricamente. Entende? Então, a gente vai fazer aqui para cada elemento da tabela, qualquer tabela, o teste quadrado funciona, entende? Vou ver isso menos isso, dividir por 0,32, isso menos isso, dividir por 0,32, isso menos isso, dividir por 0,32, entende? Se você abre o Wikipedia, assim, para cada célula, né? Vou fazer isso várias vezes, permutando. Se você abre o Wikipedia da distribuição Q quadrado, entende? Tipo, ou do teste quadrado em particular, vai ter alguém que provou, que foi Pearson, entende? Que ao tirar essa estatística, caso eu tenha valores autossuficientes, entende? A gente pode assumir distribuições normais. Entende? Ao assumir distribuições normais, eu volto para o mundo em que eu tenho contas fechadas com intervalo de confiança. A gente vai fazer via simulação. Permuta e faz para toda a célula. Entende? Então, para essa em particular, o Q quadrado vai ser... Não sei, ó, gente. Tipo, I é a célula, né? O Q quadrado vai ser 23 menos 32 dividido por 32 ao quadrado. Fazer isso para qualquer célula possível e repetir a permutação, né? Quando eu faço isso, está aqui a distribuição que eu tiro nas várias permutações. Não é o acaso que isso vai ter a cara de uma distribuição Q quadrado. Algumas delas realmente ficam essa cara aqui, no que concentram em cima e desce não. Eu estou fazendo a força, a coisa. Quando eu fizer isso aqui, eu posso ver qual é a chance de sair o 0,5, que é o que eu observo antes de simular as mutações. É muito baixo. É menos do que 0,05. Vai estar lá no esquema aqui, né? Eu não falei isso, né? Se eu faço isso para a tabela fixa, dá 0,5. Depois eu simulo e faço várias vezes. Então, o 0,5 está lá no extremo. É bem raro. Entendeu? Então, eu digo que a sua chance de haver titanic tinha, sim, alguma associação estatística, porque o valor P foi significante com a sua classe. Entendeu? Eu já falei isso, né? Tem uma equação fechada do teste quadrado, a gente poderia fazer um bootstrap também, mas é só o pensamento computacional para entender o que são testes. Próximo assunto, regressão linear. Tem um belo fim de semana pela frente para organizar o muro de vocês e os links, entende? Mas até segunda-feira está tudo postado lá, igual esse módulo, tudo de uma vez, para vocês me curtirem. E é isso. Então agora estou aberto para dúvidas sobre o assunto ou sobre a vida no geral. Entende? O que vocês querem falar aí, gente? A gente pode tirar dúvida agora. Listas, quizzes, assuntos, pode qualquer coisa. EF, que eu não sei ver aqui, levantou a mão. Pode falar. Boa tarde. Está aqui me ouvir bem? Sim. Eduardo Fernandes. Isso. Eu estava com uma dúvida sobre o trabalho, na verdade, do projeto. Certo, porque, por exemplo, o meu grupo, a gente caiu meio que naquele caso em que o nosso dataset contém a população inteira. Porque a gente pegou o dataset que era uma loja de jogos de computador online. Então, tipo, tem todos os dados de todos os jogos que já postaram lá e tudo. Então, a gente está com muita dúvida na hora de pensar em quais testes que a gente pode fazer que usa aquelas técnicas, porque basicamente qualquer pergunta que a gente tem, a gente pode só olhar a população inteira e responder exatamente o que está acontecendo. Mas então, para aquela loja, né? Não para outras lojas. Sim, de fato. Mas é meio que... Você meio que pode assumir quase praticamente que a população inteira, porque ela é a mais usada e tudo.
Mas você assumir o seguinte, caso existisse uma outra loja desse mesmo porte, o que seria esperado? Pode estar com uma amostra, né? Isso não vai fazer muito mal, não. Mas esse é o problema, porque, assim, se você quer fazer perguntas específicas da sua loja, tem razão, aí é só achar aqui. Tipo, quando a gente vê aprendizado de máquina, a gente vai fazer muito isso, assim, meio que jogar fora dados para simular, caso que eu não vi. No pior dos casos, faça o seguinte, tipo, aprenda o módulo 3 e 4 da matéria e use teste estatístico para comparar classificadores ou algoritmos de regressão. Né? Você pode fazer isso no fim também. Tipo assim, vou rodar um método de aprendizado de máquina, vai ter uma resposta, só que vai ter uma resposta. O que seria esperado se eu rodasse novamente? Tipo, pode ser uma forma de resolver o seu problema. Tá. Acho que Assim, você não viu o assunto ainda, mas tem um vídeo sobre isso. Né? Tipo, então você vai conseguir aplicar o teste eventualmente. tá. Levanta isso como também na próxima dúvida, aí pode ligar mais. Tá. A gente também tá em dúvida se poder fazer justamente isso. Tipo, a gente pode, para poder aplicar os métodos, meio que pegar só alguma parte dos dados. Tipo, a gente tem esse privilégio da população toda, mas aí a gente simula como se fosse fazer uma pesquisa científica, que a gente fosse fazer uma pesquisa e pega, tipo, sei lá, 500 jogos, que na loja tem uns 20 mil. Aí a gente gera estatísticas usando os métodos que você ensinou, e aí a gente ainda, além de ter elas, a gente vai poder comparar com os dados do mundo real. Pode sim. Seria válido fazer isso? Pode sim. É até bacana que a gente vai ver se a estratégia funciona. Eu espero que funcione. Se não funcionar, eu posso dizer porque não vai funcionar. Mas, tipo assim, como é dado bem comportado, deve funcionar. Né? É mais ou menos bem comportado que a gente fez a análise lá. Mas a gente vai testar, então. Obrigado, professor. É porque teste estatístico no geral só funciona para quando você sabe variância finita. Quando tem dados de variância finita. Como assim, Flávio? Existem dados com variância infinita? Não existem dados com variância infinita, depois você coleta. Mas existem distribuições de população que têm variância infinita. Né? Nesses casos, tudo quebra. Mas isso é uma coisa que não entra em CD. Não está no assunto de CD. Entendeu? Tá. Mas beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida na lista 3, na última questão, a 3C. Eu não entendi direito o que é para fazer. É porque fala sobre fazer um teste AB com a fração de escolas cuja taxa de aprendizado seja superior a 90%. Aí eu fiquei em dúvida se era... só pegar a coluna taxa de aprovação e pegar, tipo, exatamente maior do que 90, ou se era para pegar, tipo, as escolas têm as 10% maiores taxas de aprovação. Maior ou igual a 90. Eu quase sempre digo isso. Tá. Que é a forma correta que está no teste automático. Entendeu? Tá. Obrigada. Nas dúvidas? Teve gente mandando no chat. Poderia para repetir aqui, mas talvez não vieram. Né? Então, vejo o chat mais tarde. Tá, gente, mais alguma dúvida sobre listas, quizzes, assuntos? Ô, professor, Oi. eu estou em dúvida em relação ao último quiz, se eu não me engano é o 13 que eu fiz, que a primeira questão é você pede uma informação e dá como resposta uma resposta que eu acredito que não esteja coerente. Peraí que eu estou abrindo aqui, só um instante. Foi você que falou no chat, né? Isso. Eu não tive tempo de ver o chat, então, não, mas a gente pode ver agora. Sim, aqui ele pede para você falar sobre as luas e crianças, usando a hipótese, e pede qual é a forma errada de testar tal hipótese. Certo. E aí a resposta eu coloquei que a hipótese seria x igual a y. X era a fração de nascimento em dias de lua cheia e y a fração de dias de lua cheia. E na sua resposta
tá que a errada é M igual a N, que é a média de nascimentos em dias de lua cheia e média de nascimentos em qualquer dia. E para mim essa relação está certa. Você tem razão, tá certo. Talvez o Gabriel esteja errado, né? Tipo, Sim. eu marcaria essa também. Tipo, porque a média de nascimentos nos 2 dias é meio que uma coisa comparável, né? Tipo, então me parece estar certo. Eu vou olhar lá, qualquer coisa eu mudo e reavalio todo mundo. Tá. E aí, se o senhor puder dar uma olhada na questão 4, na questão 5 também, porque eu fiquei meio confusa com a resposta do gabarito. Porque, para mim, a resposta era do erro tipo 2. A pergunta é, no assunto do erro tipo 1, qual a alternativa correta? Para mim, era que o erro tipo 2 captura a probabilidade de H0 e H1 era verdade, ou seja, a hipótese nula ser falsa e não rejeitarmos ela. Para não ter uma chance alta, controlamos tal erro usando um valor baixo do complemento do poder do erro 2. A tal amostra impacta o valor de beta. Tá. E a resposta tá que ele impacta o valor de alfa, que no caso seria o erro 1. O erro tipo 1, eu sempre esqueci, gente, mas o erro tipo 1 é relação com alfa, o erro tipo 2 é relação com beta. O erro tipo 1 tem a ver com a nossa significância da hipótese nula, né? E o erro tipo 1 vai ter a ver da gente fazer um falso positivo. Então, que seria a gente rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Certo, e o mesmo erro aconteceu, tipo assim, que eu acredito que eu não entendi, aconteceu na questão 5. Eu Que é a vou ver. mesma questão, só que referente ao erro 2. Eu vou ver, então, Ana. Talvez o gabarito esteja errado. Se estiver errado, eu reavalio todo mundo. Não tem problema, não. Você vai tirar os alunos que já corrigiram lá, né? Tipo. Que me parece. Primeiro, você falou uma frase que eu não entendi nada. Então, talvez o texto é uma bagunça mesmo. Tipo. É o quiz aula 14, né? Você vê que basicamente 18 pessoas tentaram. Caso seja errado, eu posso dar 18. Vamos ver aqui a primeira. Qual é a forma errada de achar a hipótese? Tipo, M é a média de nascimentos. Eu diria que é certo. Y igual a Z. Dias com nascimento é meio estranho, né? Eu diria que é errado. Dias com nascimento. Isso aqui eu acho que está correto, sim. Seria problemático, né? A questão 4 é a 3, qual é a outra? É a 4? Quando você E falou? a outra é a 5. A 4 é a 5. No erro tipo 1, qual é a correta? O erro tipo 1 captura qual é a chance de rejeitar a hipótese nula, dado que ela era verdade, e rejeitarmos ela. Ok. O erro tipo 1 captura qual é a chance de rejeitar a hipótese nula, dado que ela era verdade. Os dois são iguais? Com valor. O tamanho da amostra impacta, o tamanho da amostra não impacta o valor de alfa. Não, o valor de alfa é escolhido. Tá. Então, ok. O tamanho da amostra não vai impactar o valor de alfa, vai impactar o valor de beta, a gente não controla. Tá. Erro tipo 1, eu aqui marcaria a A. Eu marcaria essa aqui, né? Já você falou que ele marcaria também. Melhor, A não, a B. A C, que não impacta o valor de alfa. Já que você falou também que marcaria. Sim, não. Talvez só para saber que tipo, em 5 com você, né? É porque eu tenho que entrar lá de novo, professor, porque a ordem das opções, elas são diferentes para mim.
Entendi. Você Entendeu? mandou E a aí, imagem no chat. Se quiser ver a sua imagem no chat, né? sim. Peraí que eu vou entrar lá de novo. A minha é a resposta. Eu coloquei a letra C. Que é essa Que aqui, né? era. E deu errado lá. E deu errado. Ele tá falando que é a letra. Peraí, deixa eu conferir letra por letra aqui para saber qual que é. A letra B, Não. que é o erro do tipo 1. O texto está até errado, né? Você quer você tipo 1, né? Tipo, claramente não é a B. Claramente não é. Aqui é tipo 2, né? Tá. Eu vou rever esses gabaritos. Aí eu vejo com vocês com calma, né? Eu acho que talvez Tá eu copiei. joia. Eu tô realmente achando que eu copiei o gabarito meio que invertido das coisas. Eu tô mexendo tipo 1 e tipo 2. Erro meu, gente. Erro meu. Eu vejo lá. Eu falo com os alunos já marcaram, 18, o que foi, né? E aí eu posso revelar todo mundo. Sem problema. Obrigado, aí. Você tem razão. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Na questão 1 desse quiz aí que eu fiquei sem entender. Tá certo ou tá errado, no final das contas? Tá errado também. Eu vou rever esse quiz todo. Entendeu? Era interessante errado assim. Tá errado porque eu, pessoalmente, compararia, e o que eu falo na aula, é em comparar medidas iguais. Que seria a média de nascimento, se diz Rocher, para diz não Rocher. Não é que as outras comparações são erradas do ponto de vista do que a gente vai dar errado. Não vai dar errado. Mas, semanticamente falando, não faz sentido, né? Tipo, comparar duas coisas estranhas. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com o teste estatístico nesse sentido. Sabe? Tipo assim, para a gente comparar conceitos parecidos e conseguir argumentar cientificamente que a gente vai fazer uma coisa correta. Tá claro, Guilherme? Entendi. Tá certo. Tá, eu vou rever esse quiz com calma. E mando recorrigir todo mundo, ou eu volto para vocês explicam novamente, né? Porque não falando tem tempo para isso. Notas. Felipe está trabalhando arduamente em terminar as listas, ele disse que a passagem passada não terminou ainda. Assim que eu tiver isso, vou cortar tudo com uma planilha. Os quizzes vocês sabem, né? Mas uma planilha organizada ficou melhor. Para vocês não verem tudo. Tranquilo? Beleza. Então, tá. Quem tem mais dúvidas, agora é VT. Até mais. Bom fim de semana. Até mais para você também, professor. Vai ser o último. Até mais.